doador com gene cancerígeno, gerou 197 filhos na Europa. Eu sou o Dr. Wesley Andrade, eu sou médico mastologista e oncologista cirurgião, mestre e doutor na área de oncologia, e esse caso chama a atenção porque esse gene mutante é um gene que predispõe a câncer. O gene TP53 é um guardião do nosso genoma, é um guardião do nosso código genético. No nosso código genético está todas as informações sobre o nosso processo de replicação celular e uma célula normal gera outra célula normal. À medida que uma célula normal tem uma mutação e gera uma célula doente, essa célula doente pode gerar uma célula ainda mais doente, e assim subsequentemente. Nesse processo replicativo, esse gene TP53, ele é um anjo da guarda. Ele atua protegendo nosso código genético dessas mutações e, eventualmente, quando se tem uma mutação, ele age naquela célula mutante, aniquilando aquela célula tumoral. Quem nasce com esse gene defeituoso nasceu sem um anjo da guarda nesse nosso processo replicativo celular. A gente tem que entender o seguinte: nós temos cerca de 35 milhões, 35 trilhões de células no nosso corpo, 35 trilhões de células no nosso corpo. E você imagina que a gente tem 35 trilhões de células, grande parte dela em um processo de replicação contínua para nos mantermos vivos e regenerar o nosso corpo continuamente. Então, é um processo muito fino de multiplicação celular. Imagina isso como uma linha de produção industrial que tem que ter um controle de qualidade muito fino. Então, esse gene TP53 é o principal gene que controla esse processo replicativo celular nessa qualidade de nós gerarmos células saudáveis. Como evitar novos casos como esse? Então, esse foi um evento sentinela que chamou a atenção do mundo todo porque algo falhou naquele processo que já é feito. Então, em geral, o sistema de saúde ele vai avaliar o paciente doador de sêmen, assim como doação de sangue também, vamos pensar globalmente, através de uma conversa para entender se na família teve ou não teve casos de câncer, casos de doenças degenerativas como Alzheimer, lesão, esclerose lateral amiotrófica, doenças degenerativas que podem ser transmitidas de geração a geração, bem como um screening para doenças infecciosas também, HIV, hepatite B, dentre outros. Então, primeiro começa com o entendimento familiar, o entendimento comportamental do paciente, onde nós vamos ter dados clínicos e vai se passar por uma fase de avaliação laboratorial, onde vão se pesquisar doenças infecciosas, como HIV, hepatite, por exemplo, e algumas doenças genéticas, na perspectiva de daquele material genético, eventualmente com algum grau de defeito, de mutação, não ser transmitido para os descendentes. Esse caso em específico, esse paciente tinha o que chamamos de mosaicismo, que é uma característica que o, o material genético dele, ao ser fecundado, pode gerar mutações nas linhas subsequentes. Então, às vezes, ele nem tem a mutação, mas o material genético dele vai gerar mutações subsequentemente. Ou que podemos chamar também, em outras circunstâncias, pode apresentar o que chama de mutação de novo. O paciente até então não tinha um histórico familiar, mas ele pode ser o primeiro indivíduo a desenvolver a mutação. Mas nesse caso especificamente, um teste para pesquisar aquela mutação deveria detectar que ele era portador dessa mutação do gene TP53. Naturalmente, o sistema de saúde ele não é perfeito. Então, tem que se investigar se naquele país este exame fazia parte do pacote de screening ou se não fazia, né? Ou se foi uma falha de onde se fazia e não pegou a mutação, porque nem todo teste ele é perfeito. Sempre nós vamos ter falsos negativos e falsos positivos em relação a qualquer exame que aconteça. Mas fato é que esse caso chama atenção porque passou-se desapercebido em um grande número de bancos de sêmen, contaminando, né, passando a mutação para várias famílias, vamos dizer assim, várias crianças que nasceram
oriundas desse paciente doador de sêmen. Como são os testes no Brasil? O Brasil é um país que tem uma qualidade de sistema de saúde muito grande, então existe um critério muito grande para se fazer a doação de órgãos, fundamentalmente, e também a doação de sêmen. Naturalmente, isso precisa ser a cada dia avançado de acordo com as novas tecnologias para garantir um controle de qualidade sempre mais eficaz, para que não se passe doenças que poderiam ser evitadas, como muito no passado isso aconteceu, a pessoas serem infectadas pelo vírus do HIV em doação de sangue, né? Então, com o tempo, esse controle se tornou mais fino e hoje isso é um fato extremamente raro. Então, como regra geral, a qualidade do nosso país em relação a esse screening de doenças, ele é muito adequado. Quais são os próximos desafios? Fundamentalmente, sobre essas crianças que nasceram com o gene defeituoso, olha que interessante. Essas crianças, que muitos já viraram adolescentes, adultos, eles vão precisar ser identificados, porque tem eventualmente outras crianças que não se sabe que tem a mutação do gene TP53, e começar uma fase de screening para as doenças, para os cânceres potencialmente relacionados à mutação do gene TP53, que nós chamamos de síndrome de Linfraumeni, onde nós vamos destacar na criança o câncer de suprarrenal, que é um câncer que já comete já na fase de bebê ainda. Então, o bebê pode nascer ou desenvolver nos primeiros anos de vida esse câncer da suprarrenal. Então, é importante entender quem tem essa mutação fazer esse screening, porque esse câncer suprarrenal é extremamente complexo e agressivo. Nas fases mais adiantadas da vida, nós vamos ter o câncer de mama, com uma alta incidência nas mulheres portadoras dessa mutação genética. E também câncer de sistema nervoso central, câncer de pâncreas, sarcomas. Hoje em dia, para os pacientes com mutação do gene TP53, nós fazemos um screening através de uma ressonância magnética de corpo total. Então, fazemos um escaneamento completo uma vez por ano desses pacientes, através de uma ressonância magnética, a fim de tentar identificar algumas lesões em desenvolvimento. E especificamente para câncer de mama, além dessa ressonância de corpo total, nós fazemos uma ressonância magnética das mamas associado à mamografia, porque quem tem essa síndrome de Fromm pode ter câncer em qualquer parte do corpo. Ele é o gene, como eu falei anteriormente, que vigia todo o nosso sistema replicativo do corpo todo, diferente do gene BRCA, por exemplo, que se vincula muito mais a câncer de mama, câncer de ovário. O gene TP53 se relaciona com inúmeros cânceres. Então, daí é importante ficar hipervigiando o corpo como um todo, além de fazer também o screening com endoscopia e colonoscopia para o trato gastrointestinal. Quando fazer o teste genético? Eu gostaria de falar então para essas pacientes que têm muitos casos de câncer na família, porque a gente já começa essa avaliação por aí. Então, quando o paciente nos procura no consultório e vem fazer um check-up oncológico, a primeira pergunta que nós fazemos, uma das mais importantes, é como que é o histórico de câncer na sua família? Então, para aquelas pacientes que têm vários casos de câncer na família, esse indivíduo dessa família deve alertar o médico para esse histórico. Porque a primeira ideia que o médico tem que ter é como que é o histórico familiar. Porque não adianta o paciente falar, doutor, eu quero fazer um teste genético. E aí eu pergunto para ele assim, como que é o seu histórico de câncer na família? Não tem ninguém com câncer na minha família. Então, a probabilidade desse indivíduo ter nascido com a mutação herdada da família é muito baixa, só para nós termos uma ideia. Então, em relação aos cânceres, cerca de 10% apenas tem transmissão hereditária familiar. 90% tem a ver com estilo de vida e envelhecimento. Se fuma, se bebe, se é obeso, se é sedentário, então tudo isso influencia. Então, quando o paciente nos busca para se fazer um teste genético, nós precisamos entender como que isso é histórico, porque se o histórico familiar dele é negativo, é extremamente provável que ele não tenha nenhuma mutação herdada dos pais. Então, é muito mais importante que esse indivíduo foque nos critérios de mudança de estilo de vida para poder envelhecer saudável e reduzir o seu risco de ter câncer. Só se justifica um teste genético para um indivíduo específico quando se tem um histórico familiar muito importante de câncer, quando se preenche os critérios médicos técnicos para se fazer essa avaliação desse teste genético de mutação hereditária.
Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com o Dr. Wesley pelo Instagram, @dr.wesleyandrade. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.